Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, gente boa, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje a gente vai continuar meditando em Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos, quarta parte. Nós vamos até o quinto episódio. Episódio de número 477, essa aqui é a sexta temporada, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial da Bíblia, nessa pregação expositiva. A pergunta em Marcos, capítulo 9, versículo 33, que a gente vai meditar bastante hoje, é: quem será o maior? Os discípulos estavam preocupados, e essa é uma preocupação recorrente entre o ser humano. Quem conseguirá galgar os melhores lugares? Vamos lá? Aprender mais um pouquinho o que o texto tem a nos ensinar? Então não sai daí, leia o capítulo 9 de Marcos, veja os outros episódios, tá? Se você está gostando, compartilha. A gente tem uma comunidade imensa de pessoas que nos ouvem no Deezer, no Spotify, aí no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Amazon Music, Listen Notes. Nossa, tem tanta plataforma aí que reproduz esses áudios aqui que a gente perde até a conta. São 14 países, 5 continentes, aí bastante gente, brasileiros espalhados pelo mundo aí que estão acompanhando, querendo aprender mais do texto bíblico, e é isso que a gente traz aqui, muita teologia bíblica de forma gratuita para você entender mais o texto bíblico, tá bom? Então vamos lá, nossa missão continua através das páginas da Bíblia. Então veja que Pedro, Tiago e João, e a sua associação excepcional com Cristo, né? Sempre ali pertinho de Jesus, esses três. E Pedro parece que tinha uma primazia, parece que ainda era mais próximo que os três. E isso é sugerido pelas palavras do seu mestre em certa ocasião. O espírito dos filhos de Zebedeu manifestado no pedido feito por sua mãe um pouco mais tarde em seu nome, que a gente vai ver aqui, Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 41, foram circunstâncias que logo chamaram a atenção dos demais. Que estranho. E deram origem a uma discussão a respeito de uma superioridade relativa. Essa competitividade humana dentro do cristianismo sempre ocorreu e criou muitos males dentro da igreja. Uma grande porcentagem dos fracassos e escândalos dos cristãos surgiu a partir dessa contenda. Seja mantida em silêncio ou expressa explicitamente. Veja que, no entanto, que ela está profundamente enraizada na natureza humana. É demonstrada pela persistência de eras e eras. Um motivo de ação que temos vergonha de confessar quando sentimos a presença de Cristo sobre nós não pode ser correto. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos. Isso provavelmente deveria ser um pouco enigmático, sem alterar o futuro da frase, que se torne, se tornará, será. Pode significar que essa seria a penalidade de tal presunção, que Deus consideraria homens presunçosos, que esta era uma disciplina a qual eles deveriam se sujeitar, que o caminho para a preeminência oficial era maior utilidade e humildade. Ou por último, que a mais alta excelência no reino de Deus é aquele que se rebaixa e se esquece completamente de si mesmo em benefício e avanço de outros. É no último sentido que Cristo deve ser entendido.
Se quisermos tomar o espírito geral de seus ensinamentos como nosso guia, nossa bússola, nossa direção, no cristão, a virtude e a utilidade são fins em si mesmos, e não trampolins para a preeminência oficial externa. Versículos 36 e 37, Jesus traz à cena uma criancinha. Talvez alguém da família de Pedro, ele dá exemplo em seu próprio comportamento simples e ingênuo de abraçar uma criança. Os mais humildes no reino de Deus devem receber a mais pura simpatia e consideração. Este é o serviço mais desinteressado e altruísta. As ações mais nobres no mundo de Deus são desse tipo. Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 27, que a religião pura, imaculada diante de Deus, de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Por passos lentos, Jesus conduziu o grupo escolhido de discípulos naquele curso de instrução que os preparou para subir ao Monte Santo e contemplar a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele também começou a mostrar-lhes que ele deve sofrer e ele deveria sofrer muitas coisas. Ser morto, deixando-os muito tristes. E ele havia falado com eles sobre o tempo, quando o Filho do Homem deveria ter ressuscitado, seria ressuscitado dentre os mortos. Mas o que a ressurreição dos mortos deveria significar, eles não entenderam. Agora, por atalhos silenciosos e ocultos, secretamente, pois ele não queria que ninguém o soubesse, eles passaram pela Galileia, chegaram a Cafarnaum, e Jesus, aproveitando esse sossego, ensinou seus discípulos sobre o futuro sombrio que pairava sobre ele. Mas suas mentes parecem ter estado preocupadas com honras, posições, cargos. As crianças são humildes e confiantes na presença da sabedoria superior. O homem nem sempre é assim, mas deveria ser. Os discípulos de Jesus estavam discutindo entre si qual deles seria o maior em seu reino, embora tivessem vergonha de confessar isso. Jesus sabia de tudo, pois ele ouve até conversas sussurradas e secretas, até os nossos pensamentos. Ele repreendeu a ambição deles, chamando uma criança para ele, que ficou feliz o suficiente por vir alguém tão amoroso, e tomando em seus braços, ordenou a seus discípulos que se tornassem como crianças, não se importando com dinheiro, com posições altas, mas se alegrando no amor do Senhor. Provavelmente a criança nunca mais viu Jesus, mas ela nunca o esqueceria. Existe uma lenda popular na história que relata que o seu nome era Inácio e que ele cresceu e se tornou um homem sério e devoto, que finalmente morreu bravamente pela fé. Mas não sabemos se essa é a verdade, embora seja fácil concluir que Jesus deve ter influenciado grandemente a sua vida. Por que ele chamou a criança, queridos? Porque havia algo na criança de que Jesus gostava. Não chamamos e tomamos em nossos braços aqueles que odiamos e evitamos. Não foi a impecabilidade que Jesus viu na criança, mas a simplicidade. Ela era algo parecido com o que o próprio Jesus havia sido no lar de Nazaré, quando era submissa a seus pais e tão doce, humilde, gentil, que todos o amavam. As crianças não são perfeitamente inocentes. Eles fazem muitas coisas erradas. Por que a criança foi até Jesus? Ele poderia ter hesitado e dito: os discípulos são rudes, vão me empurrar para trás ou rir de mim, ou talvez seja melhor esperar um pouco até eu ficar mais velho antes de ir até Jesus. A consciência, meus queridos, existem razões pelas quais as crianças devem ir até Ele. Veja que a consciência diz que nós precisamos ir até Ele. A consciência é mais sensível e fala mais claramente na infância do que na idade adulta. E esta é uma evidência de que a infância é o melhor momento indicado para ouvir a voz de Deus.
Algumas crianças sentem muita dor secreta, porque têm a impressão de que ninguém se importa com elas. Seus irmãos e irmãs são mais populares do que eles, então eles sempre supõem que estão sendo menosprezados. Ou talvez eles estejam na escola e sintam saudade de casa, pois estão no meio de estranhos. Como é bom sentir que aquele que está sempre perto te ama pessoalmente, intensamente, com fervor e com naturalidade. Seu amor deve fluir em resposta a ele. Uma criança é naturalmente ativa. Os dedos coçam para tocar o que é proibido, para experimentar o que é desconhecido. E toda essa energia vem de Deus, armazenada para fazer o trabalho da vida e carregar seus fardos. E o Senhor quer em seu reino essas estruturas vigorosas, essas mentes poderosas das crianças. Toda criança tem alguma esperança de se tornar melhor, maior. Muitos meninos e meninas têm momentos de silêncio, poucos falados com os outros, quando dizem: eu gostaria de ser melhor. O mesmo espírito que levou a disputa sobre quem era o maior, levou à proibição de alguém que, em nome de Jesus, estava expulsando demônios. A única razão designada para a proibição autoritária foi: ele não nos seguiu. Veja só. Se há orgulho, a inveja triunfa, e se o ódio espreita perto da inveja, a malícia também não está longe, gente. A simples correção: não o proíba, é apoiada pela garantia de que tal pessoa não pode rapidamente se tornar um inimigo, falar mal de mim. Aquele que não é contra nós é por nós. Os discípulos não sabiam que a expulsão de demônios era um serviço prestado a eles. Se eles fossem tão ignorantes quanto tantos hoje em dia, não sabendo que na conquista do mal os melhores interesses de cada um são promovidos, intimamente está o bem-estar de um ligado ao bem-estar de todos, gente. O corpo humano não é mais unido e compactado do que a sociedade humana. Fazer o bem a qualquer parte é fazer o bem ao todo. Gente, cada parte sofre com sofrimento, perda ou lesão de outra parte no corpo. Por quem ou como que os demônios sejam expulsos, que todo verdadeiro amante de sua raça e todo sábio amante da humanidade se alegre pela expulsão do mal. Tal trabalhador não é contra nós, mas por nós. Aqui não apenas os demônios foram expulsos, mas foram expulsos em nome de Cristo. Claramente, esse era um servo de Cristo e um discípulo reconhecido como um destes pequeninos que creem em mim, a quem o Senhor havia dado poder e autoridade, e esse poder estava sendo usado obedientemente. Quão grave pedra de tropeço foi lançada no caminho de sua obediência pela proibição autoritária dos discípulos, possivelmente ciumentos. O cristianismo diz que a boa ação se justifica, gente, vindo de uma boa fonte. Não é provável que seja associada a opiniões ou ensinos malignos. Pode-se dizer que qualquer um que faz o bem hoje em dia virtualmente o faz em nome de Cristo. Para fazer o bem não é preciso, não pode sair da atmosfera cristã. E a experiência da história confirma a afirmação de Cristo. Os homens bons realmente o amam. Qualquer que seja a diferença que possa haver em seu modo de concebê-lo e em suas declarações sobre ele, tudo que é feito por amor é virtualmente e realmente feito em nome de Jesus. A frase que parece fornecer a chave para a compreensão dessa passagem instrutiva e interessante está contida na seguinte frase curta: aquele que não está contra nós está do nosso lado. Ou como está ainda mais concisamente em: aquele que não é contra nós é por nós. Consequentemente, nós aprendemos que alguém que não se relacionava com Cristo ou seus apóstolos estavam, no entanto, expulsando os demônios em nome do Salvador, e que João proibiu. Nosso Senhor esclarece sobre o assunto dizendo:
Não o proíba, isto é, não interfira com ninguém que possa estar tentando algo bom em meu nome. Mesmo que seja de outra placa, gente. Mesmo que não faça parte da sua denominação, pelo amor de Deus. Não o proíba, não interfira com alguém que está fazendo algo bom em nome de Jesus. Como é difícil para algumas pessoas entenderem isso. Então ele atribui o motivo. Porque aquele que não é contra nós está do nosso lado. Aquele que não se opõe diretamente a nós deve ser considerado nosso aliado. Aquele que não está impedindo o nosso progresso pode ser visto como alguém que o promove. Assim como é sugerido pelo apóstolo Paulo em certa ocasião, embora a inveja e a contenda devam ser o motivador, se Cristo é pregado, sua causa é avançada, então eu me alegro, me regozijo. Portanto, aqui podemos entender razoavelmente o que as palavras do mestre significam. Quem quer que seja esse homem, qualquer que seja seu objetivo, ele está enfraquecendo o reino de Satanás, expulsando demônios e, portanto, longe de ser contra mim, ele deve ser considerado um auxiliar na grande guerra contra o grande inimigo do homem. Infelizmente, nós temos umas mentes muito fraquinhas que acham que só seguem a Cristo quem é membro da denominação deles. E não podem nem falar com outros cristãos. Por favor, mantenha distância. A igreja para esse se resume a uma comunidade de 4 paredes. Não consegue enxergar a igreja como um reino mais abrangente. Acham que a igreja é aquela placa que ele registrou no cartório. Que Jesus tenha misericórdia. Então tá, meus queridos, eu volto, se Deus quiser. Olha, cada dia a luta é maior para a gente continuar fazendo esse trabalho. Ore por nós, nos ajude e nos apoie em oração, compartilhando esse trabalho. Eu não quero contribuições financeiras, não quero dinheiro, não quero nada. Quero só que você ore e que você espalhe a mensagem. E Deus vai fazendo a obra e vai fortalecendo e me dando graça para continuar aqui. Tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.